de fato colocar Deus em primeiro lugar, prestar atenção nas pequenas escolhas, você vai estar preparado para tomar a decisão certa quando o momento decisivo acontecer, que acontece quando nós menos esperamos. Para concluir aqui, eu tenho algumas histórias que eu poderia contar para vocês, mas eu vou contar uma apenas. 2 garotos nasceram em lugares bem distantes aqui no nosso enorme país. Um nasceu em Santa Catarina e o outro nasceu na Bahia. Tem algum catarinense aqui? Não tem? Beleza. Baiano? Não? Sabe que um tempo atrás o slogan da igreja na Bahia, sabe qual que era? A Bahia tem pressa. Eu achava muito engraçado porque nós não estamos muito apressados. Nasceu um na Bahia. Nasceu de 9 meses e pouco, né? Lá mais devagar. Catarinense nasceu de 7 meses, né? Brincadeira. Nasceram 2 garotos que não se conheciam. E eles tinham pensamentos diferentes. O menino que nasceu em Santa Catarina, ele nasceu num lar adventista. Ele não foi aventureiro porque não tinha aventureiro, mas ele foi desbravador. E o outro garoto, ele não nasceu num lar que não era um lar cristão. Esse garoto que nasceu num lar que não era cristão, ele tinha um sonho. E o sonho dele era ser jogador de futebol. Isso é um sonho bem comum, né? Quem nunca pensou, né? Andar de helicóptero igual o Neymar, né? Ter o seu jatinho, né? Quem nunca pensou nisso? Vamos lá então, né? E eles foram crescendo, e esse menino lá da Bahia, o sonho dele começou a meio que se realizar. E ele era magrinho e alto. Então falaram para ele assim, ó, vai jogar no gol que vai dar tudo certo para você. Começou a dar certo mesmo. Ele chegou a jogar nas categorias de base da seleção brasileira. E outro menino que cresceu nos caminhos de Deus, quando se tornou adolescente, quando ele saiu do clube, ele começou a fazer escolhas erradas. Olha o que ela tá falando. E ele se envolveu com tudo aquilo que a gente conhece, né, que vai prejudicando o nosso organismo, nossa mente, assim por diante. Tá? E eles cresceram e se tornaram adultos, fazendo suas escolhas. Sabe por que eu tava falando que não? não? De Florianópolis, ele mudou para a cidade de Chapecó. E eu fui pastor em Chapecó. E quando eu mudei para lá, um casal ligou para mim e falou assim, pastor, tá indo para Chapecó? Eu falei, pô, me deram o endereço e o nome. O rapaz era o meu mecânico lá em Florianópolis e a esposa dele era irmã do garoto que tinha se afastado da igreja. O nome desse garoto, ele era conhecido lá na cidade de Chapecó. Ele trabalhou no rádio, depois ele trabalhava em TV, esses canais fechados, né? E ele era conhecido como J. Biavati. Esse era o cara. E eu cheguei lá, conheci ele, e ele fiz amizade com ele, ele começou a frequentar a minha igreja. E eu ficava feliz. E um dia lá na central, os irmãos falaram, pastor, sabe quem vem aqui à igreja? Eu falei, sei. Quem, pastor? Eu falei, J. Biavati. É como que eu posso? Eu falei, lógico, eu que convidei, né? Eu não estava aqui, mas eu convidei, ele veio. E nós tivemos inúmeras conversas. Ele estava no vale da decisão. Ele queria voltar para os caminhos de Deus, mas ele estava ali, problema do nariz e do pó branco, né? E ele não conseguia se livrar disso. Era muito legal, gente boa demais. E aquele outro menino começou a jogar futebol em alguns clubes e ele veio parar em Londrina. Você lembra do goleiro Vitor? Viajar, treinar e assim por diante, no sábado. E aquilo ficou um dilema, né? Na vida dele. E ele começou a receber propostas de clubes grandes. São Paulo queria ele. Só que São Paulo disse assim, primeiro você tem que jogar no outro clube de Série A, depois você vem pra cá. E aí ele estava fechando um contrato com... Cadê a mãozita? Fechando um contrato com o Chapecoense. Só que se esbarrou na questão do... Mãozita? E agora? Imagina ele vislumbrando assim, ó, cifrando o olhinho dele, né? A grana começando a cair na conta, né? Fazendo o que ele mais gosta, era o sonho da vida dele. Mas agora entrou alguém, um intruso na vida dele, explicou para ele que não, né? Se ele quisesse ser fiel a Deus, ele tinha que tomar uma outra decisão. Não repare Foi um dilema na rosto. vida desse rapaz. Muitos já conhecem a história, né? Foi mal, Ele decidiu conta ser da minha fiel a mãe, eu Deus. tô sem internet. Ele tinha um pré-contrato com a Chapecoense, um pré-contrato até com São Paulo, isso tudo foi por água abaixo. Ele decidiu ser fiel a Deus. Em 2006, a Chapecoense foi... Eu morava bem pertinho da Chapecoense. 2 quadras do estádio, sabe como é que é o nome lá? Estádio Índio Condá. Lá é bem indígena o negócio mesmo, né? Eu caminhava em volta lá, né? E eles, na época que eu estava lá, eles eram da 2ª divisão, e eles iam treinar, eles saíam para ir para o CT deles,
com os ônibus velhos lá, e a gente tinha bastante amizade com os jogadores ali. Né? Quando aconteceu o acidente da Chapecoense, que ia jogar o seu maior jogo da sua história, a final da Copa Sul-Americana, lá na Bolívia, e faltou combustível, o avião caiu, a primeira coisa que eu quis saber era a lista das pessoas que tinham morrido. Sabe por quê? Porque eu sabia que o J. Biavati sempre acompanhava o clube e que ele não iria ficar de fora dessa grande decisão. E amigos, quando eu olhei a lista, eu vi o nome lá dos falecidos, J. Biavati, me deu uma sensação tão ruim, sabe? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu poderia ter feito mais por esse cara? Que sensação terrível foi aquela. Mas ao mesmo tempo teve a história do Victor. Se ele não tivesse permanecido fiel a Deus, ele estaria dentro Sou eu de novo. E dificilmente ele teria sobrevivido. Uma escolha, uma decisão e tudo. O Victor está de volta ao Brasil. Mas por um bom tempo, ele foi professor de escolinha de futebol, lá para aqueles meninos lá, órfãos lá da Síria, né? Da guerra, lá e assim por diante. Ele foi lá ensinar futebol. Na verdade, ele ia ensinar sobre Jesus para aqueles meninos e meninas. Uma escolha, uma decisão. Joel, ele viu uma multidão de pessoas no Vale da Decisão. E ele disse assim, o dia do Senhor está perto no Vale da Decisão. Eu conheço muitas outras histórias, mas eu gostaria de fazer um apelo para você nesta manhã. Um convite para que você dê valor às pequenas escolhas. E que você coloque Deus em primeiro lugar. Se você fizer isso, você vai estar pronto, sempre vai estar pronto para tomar a decisão certa. Quantos gostariam de pedir para Deus, Deus me ajude a dar valor às pequenas escolhas, me ajude a colocá-lo em primeiro lugar. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar com Deus? Bondoso Deus, nossa vida é feita de... Bom, me botaram para falar já emendando aqui, né? Já está um pouquinho cansado? Você quer levantar, esticar um pouquinho? Não. Não queremos. A cadeirinha tá boa? Tá. Para alguns tá. No melhor, descontrair um pouquinho, né? Gente, amiga, por que estudo bíblico, né? Por que estudar a Bíblia no clube? Por que dar estudo bíblico? Por que receber estudo bíblico no clube? Esse é um assunto bem amplo, meu Carneiro. Mas eu achei melhor eu escolher uma linha de raciocínio e trabalhar com ela para vocês. Tá? Nós vivemos hoje, eu falei que 10 anos atrás eu trabalhei com adolescentes, né, e que hoje eu imagino que já estou desatualizado, porque eu via isso. No nosso internato, cada ano, os meninos chegavam já com uma mentalidade um pouquinho diferente. Isso para mim era assustador. Imagina, eu saí lá final de 2016. Quantos aqui assistiram, ou pelo menos ouviram falar da série Adolescência, né? Adolescência, da Netflix. Alguns já, né? Essa série aí, né? Eu não tenho Netflix, porque eu não assisto filme, eu não consigo assistir. Futebol eu assisto, filme não. Eu não aguento, eu durmo. A minha esposa e minha filha às vezes me chamam para assistir um filme, eu vejo o começo e o fim. Eu durmo, no finzinho, eu vou ver o que aconteceu. Acordo para atrapalhar. Não estava combinada essa parte aqui, né? Mas tudo bem, né? Vai fazer a palestra. Essa parte aqui, amigo, da adolescência, mostra a garotada hoje vivendo num mundo paralelo. Você lembra daqueles óculos de realidade aumentada? Nem precisa disso. Tá? A meninada hoje já tem um negócio chamado Excel. Acho que se eu estou falando correto, né? Excel. Tá? Depois você pesquisa. Eu não assisti, eu só vi alguns comentários, eu preciso assistir. Você já viu os comentários aí, você já sabe o que está acontecendo. Né? Mas quem quer assistir, eu creio que vale a pena para a gente entender um pouquinho. Bem interessante. E os que são pais, eu acho que deveriam assistir. Porque nós estamos subestimando o que está acontecendo ao nosso redor. Tá? Por que estudar a Bíblia? A gente vive numa sociedade em constante transformação, onde as coisas são relativas, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Mas nós podemos mostrar algo seguro para a nossa meninada. Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente, né? Devemos renovar a nossa mente.
Lá em Isaías 48 fala que as folhas, muita coisa muda. Tá? Mas a palavra de Deus ela não muda, ela permanece para sempre. Por que estudar e ensinar a Bíblia? Lá em Atos 8:31 tem a história de um rapaz etíope, um eunuco, que estava lendo o profeta Isaías. E aí Felipe se aproximou dele e perguntou: você está entendendo o que está lendo? E ele falou: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, por que estudar a Bíblia? Porque muitos não estão lendo, alguns estão lendo e não estão entendendo. Então, o estudo da Bíblia vai ajudar a entender. Por que nós devemos ensinar nesse formato de estudo bíblico? Ó, tem um livro chamado Evangelismo, página 141, que diz assim: ó, o plano de se dar estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste. Então, não questione o que vem de Deus. Isso não surgiu na cabeça de alguém aí. Dar estudos bíblicos é um plano que surgiu na origem da mente de Deus, é de origem celeste. Tá? Deus, aquele que não falha, ele instituiu dessa forma. Por que estudar a Bíblia? Através do estudo bíblico. Através do estudo nós passamos a ter uma vida de confiança em Deus, aprendemos a depender de Deus. Lá em Romanos 10:17 fala assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, a confiança, pelo ouvir a palavra de Deus. Eu lembro de um senhor, quando eu era menino, e ele tinha uma certa idade, não vou falar o nome e tal, mas esse senhor na igreja era a pessoa em que nós mais admirávamos. Era um santo homem de Deus. Era um homem que ele, naquela época, se dava muita oportunidade para falar testemunhos, ele sempre tinha histórias de fé para contar para a gente. Jesus. E um dia nós estávamos voltando de uma Porque serenata, era seja madrugada, ele Deus, tinha uma não certa é idade, Deus, estava com a é gente. Jesus. E estava um grupinho assim, eu estava perto, eu era um menino, devia ter uns 7, 8 anos de idade, eu nunca esqueci. E alguém perguntou assim: irmão fulano de tal, como está a fé? E ele olhou e falou assim: ó, não sei. Quando ele falou não sei, meus amigos, houve um cri, cri, cri. Ficou aquele silêncio. Na minha cabeça passou assim: se o irmão fulano de tal não sabe como está a fé, imagina o resto. Aí naquele cri, 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 aquele silêncio, ele falou assim: sabe por quê? Porque eu não estou passando por nenhuma provação. Ah, não, mas vou então. Está tudo bem na minha vida. Então não sei como está a fé. A fé eu sei como ela está quando eu passo por provações. Tá. E nós vimos aqui que momentos decisivos acontecem na nossa vida quando nós menos esperamos.